Oi, mundo! Eu sou o professor Felipe e eu dou aula de inglês aqui na Show Skill. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente do que normalmente eu mostro para vocês. Hoje, de novo, vai ser um vídeo de maquiagem, mas vai ser um pouquinho mais explicado. Por isso que hoje a professora Amanda está aqui, porque hoje eu vou maquiar ela. Eu não vou estar fazendo as técnicas em mim. O que eu vou fazer hoje? Hoje vai ser um aulão. Vai ser uma super aula com todas as técnicas que eu uso quando eu estou atendendo uma cliente e ela pede um esfumadão. Sabe aquele esfumadão de respeito? É esse que a gente vai fazer hoje na professora Amanda. Então, esse vídeo ele vai ser um pouco mais longo, mas ele vai ser muito explicadinho. Vai ter explicação tintim por tintim. Eu não vou deixar nada de fora, eu vou ensinar para vocês todas as técnicas que eu uso quando eu estou atendendo uma cliente. Então, gente, como eu já falei, hoje a gente vai fazer um esfumadão. E bom, pelo menos quando eu vou fazer um esfumadão, eu prefiro começar pelos olhos. Por quê? Porque são muitas sombras, são sombras escuras. Se tu já fez a base da pessoa, já fez a base da cliente ou a tua própria, pode cair aqui e não fica bonito. E sempre que eu vou começar a fazer a maquiagem, maquiar outra pessoa, eu sempre começo pela sobrancelha. Sempre começo pela sobrancelha. Em mim, quando eu tô me maquiando, vocês já viram que normalmente eu começo pela minha pele. Mas, quando é em outra pessoa, eu prefiro começar pela sobrancelha, porque daí eu já tenho uma noção de como o rosto dessa pessoa vai ficar depois com a base. Para mim é mais fácil. O que eu estava aplicando na Prof. Amanda agora era só um gel de sobrancelha, nada demais. É como se fosse uma máscara de cílios, só que ela é translúcida, ela não tem cor nenhuma. Assim que ela secar, eu vou começar a preencher a sobrancelha da Prof. Amanda. Para preencher a sobrancelha, eu vou usar um pincel assim, ó. Um pincelzinho chanfrado, que tem um espulho do outro lado. A gente vai começar com a escovinha, empurrando todos os pelinhos para cima, deixando a sobrancelha bem bonita, bem penteadinha. E quando eu tô maquiando outras pessoas, normalmente eu gosto de preencher a sobrancelha da pessoa com sombra. Por quê? Porque não é tão forte. E se a pessoa não está acostumada a usar maquiagem, ela não vai se assustar quando vê sua sobrancelha preenchida. Outra dica minha é para não pesar muito na sobrancelha agora no começo. Porque se tu pesar demais agora, depois, quando tu estiver passando a base, pode ser que fique demais e parece que tu desenhou tua sobrancelha com um marcador permanente. Essa não é muito a ideia. Então agora a gente começa devagar e se depois que a base estiver aplicada parecer que está faltando alguma coisa, que a sobrancelha podia estar mais forte, aí tu só intensifica. Assim. Agora que essa sombra já está bem esfumada, já está bem bonita, a gente vai fazer o que eu tinha falado antes. Que com sombra shimmer a gente sempre tem que construir. Lembra que a gente tem sempre que molhar o pincel. E a gente vai construir ela aqui. E vocês vão ver que de pouquinho em pouquinho ela vai começar a escurecer. Obrigado, motoqueiro. Ela vai começar a escurecer. You have got to be kidding me. Que ela vai começar a escurecer e vai ficar ainda mais definida. Agora, quanto ao formato do olho. A Amanda, ela já tem o formato do olho daquele mais puxado, do formato do olho gatinho. Não é todo mundo que tem o formato do olho assim. Se o teu formato do olho é parecido com o meu, só deixa o look bem arredondado que vai ficar super bonito. Outra coisa, quando vocês acharem que vocês já esfumaram o suficiente, esfuma mais. Essa é sempre a regra. Tu acha que tá esfumado, esfuma mais um pouco. Porque a gente sempre pode esfumar mais um pouquinho. Ó, vou virar aqui bem pra luz para vocês enxergarem. Como essa sombra brilhosa vai ficar mais fácil de enxergar com a cabeça da Amanda virada. Ó, tá bem esfumadinho, já tem uma boa base de brilho ali. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos aprofundar o côncavo da Amanda. De novo, com outra sombra shimmer, marrom igual, mas agora um pouco mais escura. Com o mesmo pincel,
Da mesma maneira, a gente só vai tentar não esfumar tão longe. A gente não vai deixar chegar super perto da sobrancelha dela. A gente vai tentar concentrar ela o máximo possível só no côncavo. E podia ter pego mais produto, né? E de novo, como eu tinha dito antes, isso aqui ele não vai ser que nem é a sombra mate. A sombra mate ela parece super mais fácil, ela já escurece super mais fácil. Quando tu tá fazendo um look só com sombra shimmer, tu tem que construir mais para aparecer a cor e dar definição. Mas só com sombra shimmer ele já fica bem mais chique. Só com essas duas sombras vocês já podem ver a dimensão que deu para o rosto, para o olho da Amanda. E é isso que a gente quer. A gente, claro, que a gente só foi com um tom um pouco mais escuro. A gente ainda vai aprofundar mais, mas a gente vai fazer isso devagarinho. Agora, lembra do que eu tinha falado para vocês para voltar com outro pincel de esfumar limpinho, sem produto nenhum, para garantir que está esfumado? É isso que a gente vai fazer agora. Vocês estão vendo que tem uma pequena linha aqui? A gente vai esfumar essa linha para garantir que ela não esteja ali depois no final do look. Agora, de novo, com o mesmo pincel, a gente vai vir com uma sombra bem mais clara, só para iluminar a pálpebra. E sempre com o mesmo pincel. É bem facinho de fazer. Para fazer esse look, vocês só precisam de dois pincéis. Um pequeno de cera sintética e um pouco maior para esfumar. E, de novo, só pressiona. A gente vai só depositando a sombra no olho. Agora que essa sombra já está aplicada e esfumada, a gente vai voltar com as sombras um pouco mais escuras, só para esfumar bem direitinho o canto externo e deixar bem bonitinho aqui, ó. E de novo, a gente só deposita e arrasta um pouquinho. Vira pra mim, Ana. Agora, o que para mim é essencial quando a gente faz um look desses é iluminar o canto interno do olho. Para mim é essencial. Eu não consigo fazer maquiagem sem iluminar o canto interno. Eu acho que não tem nada que vá acentuar mais o olho do que iluminar o canto interno. E com um pincelzinho de seda natural, desses assim, que parece um pincel de corretivo, a gente vai pegar um pouquinho de iluminador. Iluminador, aquele do rosto mesmo. E vai só aplicar aqui no canto interno. Bem devagarinho. E isso, agora, pode parecer uma coisa besta, mas depois, quando o resto do rosto já está todo feito, fica tão bonito que se não fizer, depois vocês vão se arrepender de não ter feito. Como sempre, volta com o pincel um pouco maior e dá aquela esfumada. Agora,
Eu tô gostando muito do formato do olho, então eu acho que eu não vou puxar um delineador gatinho. Mas com certeza vocês poderiam puxar agora. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar delineador preto, mas só na linha dos cílios aqui. Porque depois, como a gente vai colar o cílio postiço, para o cílio não ficar aparecendo, a gente só aplica um pouquinho de preto para esconder ele depois. E eu sempre uso delineador em gel. Eu prefiro delineador em gel a qualquer outro tipo de delineador. Eu só pego um pincelzinho com um pouquinho de produto e vou bem rente à linha dos cílios. E como dá pra ver no vídeo, não é nem nada muito dramático, é só realmente para depois, quando a gente colar o cílio, ele não ficar aparecendo. Eu vou fazer o outro olho da Amanda fora da câmera e eu volto com vocês pra gente fazer a pele dela. Agora que a Amanda já tá com os dois olhos prontos, eu já passei primer na pele dela. Agora o que a gente vai fazer, pode ser que vocês não conheçam. E essa é uma técnica que eu gosto de fazer quando a gente quer que a pele fique com cobertura total, mas não fique parecendo que tu tá com 10 quilos de maquiagem no rosto. E sim, tem uma técnica para isso. Se chama correção específica. Tu vai corrigir só aonde precisa. Tu vai pegar um corretivo, que nem esse aqui, ó, que é mais ou menos o tom de pele da Amanda. Aí tu pode pegar qualquer um que seja aproximado do teu tom de pele e vai aplicar só aonde tu quer corrigir. Numa pequena espinha que tu tenha, alguma coisa assim. E para isso, para essa técnica especificamente, eu gosto de usar um corretivo em creme. Por quê? Porque corretivo em creme normalmente tem mais cobertura. Mesmo eles sendo um pouquinho mais oleosos, tendo um pouquinho mais de emoliência na sua fórmula. Eu prefiro usar eles assim e aplicar onde precisa. Agora, como eu falei, esses corretivos em creme, eles normalmente, isso não é regra, eles normalmente demoram um pouco para secar. E a gente vai usar isso a nosso favor. Porque quando um corretivo desse, ele fica secando um pouquinho, vou pegar o toqueiro de novo. Quando ele seca, quando ele fica secando, ele praticamente dobra a cobertura. E é o que a gente gosta. A gente gosta da cobertura alta sem parecer que está usando um monte de coisa. Agora aqui, ó. Vocês podem ver que a Amanda tem as olheiras bem escuras. O que a gente vai fazer para clarear essas olheiras sem usar 3 kg de corretivo abaixo do olho dela? A gente vai fazer correção de cor. A olheira da Amanda, diferente da minha, é um pouco mais amarronzada. A minha é bem azul. Para corrigir marrom, a gente usa rosa. Então eu peguei um corretivo bem rosinha. Eu vou aplicar só aonde a Amanda tem olheiras. E é o mesmo corretivo, da mesma paletinha que ela que eu estava usando antes. Olha pra cima. Isso. A Amanda, assim como eu, tem a pele super clarinha, bem branquinha. Quando a gente tem a pele assim muito clarinha, normalmente a nossa pele também aparenta ser mais fina. Ela não é, mas ela aparenta ser. E isso faz com que algumas veias, que nem essa aqui, ó, apareçam. E a gente não quer que essa veia apareça na maquiagem, porque se a gente tá com o rosto todo perfeitinho, todo embonecado, por que a gente quer uma veia azul no meio do rosto? Não, não é a vibe. Então, que nem com a olheira, a gente só vai corrigir o tom dela. E igual esses outros corretivos, a gente vai deixar esse corretivo secar um pouquinho. Agora aqui, ó. Isso é comum para muitas mulheres. Aqui, ó, acima do lábio tem um pouquinho de hiperpigmentação. O que a gente faz? Para não ficar parecendo que tu tem uma barba, um bigode, corrige a cor daquilo ali também. Agora, a gente vai deixar isso aqui secar um pouquinho. Como a gente já tinha aplicado esses outros corretivos aqui, a gente vai esfumar eles. Só que a gente vai esfumar eles de uma maneira bem específica.
Vocês lembram desse pincel que eu uso em mim sempre? Esse aqui é o meu pincel favorito para corretivo. Eles têm o mesmo formato de uma Beauty Blender, mas ele vai te dar a cobertura que um pincel te dá sempre. Não vai deixar a tua maquiagem marcada, esse é um problema que algumas pessoas têm utilizando pincéis. Agora, como a gente quer o máximo de cobertura nesses pontinhos aqui, a gente vai mal e mal bater o pincel em cima, dar pequenas batidinhas, só para tirar a marcação, porque é isso que a gente quer. E lembra daquilo que eu tinha falado quando a gente estava fazendo o olho, que quando a gente quer uma mão leve com o pincel, a gente segura ele bem na pontinha? É isso que eu estou fazendo. Segura ele bem no finzinho e dá só umas batidinhas para tirar a marcação. Assim a gente garante que a cobertura está toda no lugar, só onde a gente precisa, a gente só tirou a marcação e aquelas espinhas nojentas não vão aparecer de novo. Agora, eu ainda vou deixar o corretivo aqui abaixo do olho um pouquinho, tá? A gente vai primeiro esfumar aqui embaixo. E agora vocês vão lembrar que eu já tinha dito em alguns vídeos meus que quando a gente aplica produto, principalmente com pincel, normalmente eu gosto de vir com a esponjinha por cima um pouquinho, só para tirar qualquer excesso que a gente tenha deixado no rosto. E eu faço isso em todos os lugares onde eu já apliquei produto. Só para garantir que não tem demais. Agora a gente vai esfumar embaixo do olho. E aqui é muito importante, porque a gente não pode deixar esse rosa se espalhar para o rosto inteiro. Porque senão vai ficar com o rosto rosa e Peppa Pig. Então, o que a gente vai fazer? Só da batidinha, só para tirar a marcação da volta, tentando manter o máximo de cobertura possível, sem espalhar esse corretivo no rosto inteiro. Assim a gente manteve a cobertura do corretivo, a gente só tirou a marcação. E de novo, eu vou voltar com a esponjinha aqui e com a mão muito leve. Eu tô mal encostando a esponjinha no rosto da Amanda, só para tirar o excesso de produto daqui. Vira o rosto pra mim, por favor. E aqui é a mesma coisa. Uhum. De novo, com a esponjinha, mal e mal encostando aqui. Alguns maquiadores vão ensinar vocês a, depois que vocês aplicarem o corretor de cor, selar ele com pó, para depois vir com a base por cima. Eu não sou muito fã dessa técnica, porque eu acho que quando tu aplica o produto em creme em cima do produto em pó, ele não fica bonito. Deixa o acabamento da maquiagem não fica legal. Agora, quando eu for aplicar a base, vai ser o mesmo princípio do outro pincel. Também é um pincel de base que imita o formato de uma Beauty Blender e não vai deixar ele todo marcado. Aqui, ó. Eu sempre gosto de começar aplicando a base de baixo para cima. A gente vai começar aqui. E sim, antes que perguntem, essa base ela é um pouco mais escura que a Amanda. Isso é de propósito, porque como a gente é muito branquinho, quando a gente está fazendo esses looks que são super glam, que são super pesados, são super noite, eu prefiro dar uma escurecidinha na pele para deixar um pouquinho mais bronzeada.
mas isso é opcional. Se vocês preferem usar uma base que seja exatamente do tom da sua pele, pode usar, vai ficar tranquilo igual. Eu vou terminar de aplicar essa base e eu já volto aqui com vocês, tá bom? Então, agora a gente vai começar o processo de aplicar corretivo no rosto da Amanda. Eu peguei já um pouquinho de corretivo aqui. Esse corretivo é mais ou menos o mesmo tom da base e ele é mais amarelado, que a gente vai usar ele para esconder todo aquele rosa que a gente aplicou aqui abaixo do olho. Então a gente vai aplicar um pouquinho aqui e já vai esfumar. Mesmo quando a gente está aplicando o produto, é sempre bom tu ir dando batidinhas, porque ele já vai esfumando o produto para ti. Depois demora menos para tipo, conseguir esfumar tudo bonitinho. É sempre importante botar aqui na volta do nariz, principalmente em mulheres, porque elas ficam, vocês mulheres têm aqui abaixo do nariz, sempre fica vermelhadinho. Então, um pouquinho de corretivo aqui, nunca mata ninguém. No contorno da boca. Em qualquer outro lugar que tiver um pouquinho de vermelhidão, usar esse corretivo que é um pouquinho mais amarelado, vai esconder essa vermelhidão. E como sempre, eu fiz isso com a base, eu fiz isso com o corretivo, eu vou fazer isso de novo. A gente vai pegar a esponjinha e vai tirar o excesso do produto. E diferente dos últimos vídeos que eu tenho feito aqui com vocês, essa aplicação ela não vai ser baixa para média cobertura. Essa aqui vai ser alta cobertura mesmo. A gente vai usar bastante produto, a gente vai cobrir bem o rosto, porque é isso que a gente quer. Quando a gente quer maquiagem de festa, a gente não pode sair com o olho todo feito, o olho todo bonito e nada na pele, né? Então a gente vai só aplicar um pouquinho mais aqui, só para garantir que não tem nada. E se vocês estão com medo de a pele ficar parecendo muito pesada por causa de todo esse produto que a gente está aplicando, não precisa. Para isso, a gente tem uma técnica específica para selar o rosto. Agora eu vou começar a iluminar o rosto da Amanda. Com um corretivo mais claro, que ainda não vai ser muito claro porque somos nós. É difícil. É difícil. Eu vou começar aqui abaixo do olho. Aqui principalmente. Porque a gente vai aproveitar que esse corretivo ele tem cobertura e a gente vai terminar de cobrir a olheira da Amanda. Por isso que a gente vai de pouquinho em pouquinho, construindo a cobertura. Agora, para iluminar, a Amanda já tem o ossinho zigomático, esse aqui, um tanto alto. Só que como a gente quer sempre deixar o rosto super contornado, super bonito, a gente sempre põe um pouquinho desse corretivo mais claro aqui, que a gente já vai começar a dar ênfase no zigomático dela. Vira o rosto pra mim. E a gente tem que lembrar que aqui na região dos olhos, a gente nunca pode ser agressivo. A gente tem que ir com pouca força. Porque essa região aqui, perto dos olhos, é muito sensível. A pele aqui é super fina. E a gente não quer machucar a pele quando a gente está se maquiando. Agora, como eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, o processo de iluminação do rosto, ele vai ser sempre diferente dependendo do teu formato de rosto. A Amanda tem o rosto um pouco mais quadrado,
Então, a gente não precisa fazer tanta iluminação aqui embaixo quanto a gente precisaria fazer no meu, que tem um rosto mais redondo. Mas, a gente sempre ilumina o centro da testa, o queixo, acima da boca e o nariz. Às vezes, dependendo do formato do rosto da pessoa, eu ilumino aqui entre as sobrancelhas. Eu acredito que pro rosto da Amanda isso vai ficar muito bonito, então eu vou deixar assim um pouquinho. Para começar a esfumar, eu sempre começo com o queixo, porque eu não quero muita cobertura aqui embaixo. Amanda? Aqui, abaixo do nariz, acima da boca, com batidinhas como sempre. Vai lá pra testa agora. Movimentos circulares, dando batidinhas. Vai pro meio das sobrancelhas. E esfuma o nariz. Sempre com batidinhas. A gente não arrasta porque a gente não quer marcar esse corretivo com as cerdas do pincel. Agora, de novo, eu sei que é repetitivo, mas vai por mim, faz muita diferença. Pega a esponjinha e tira o excesso do produto. Olha pra cima. Agora, para iluminar ainda mais o rosto dela e deixar ainda mais pré-contornado, a gente vai com outra cor de corretivo, quase branca. Essa aqui, ó. Ela é quase branca e vai iluminar super o tom de pele da Amanda. Aqui, ó. Esse corretivo a gente vai aplicar em lugares muito específicos. Vai ser só aqui abaixo do olho. E lembra, sempre em poucas quantidades. Cobertura a gente constrói. Se a gente aplicar muito produto de uma vez só, vai ser muito difícil da gente esfumar esse produto depois e não ficar parecendo que a gente tem massa corrida na cara. E com esse corretivo que é mais claro, é exatamente a mesma coisa. Pequenas batidinhas, só para esfumar, tirar a marcação. E é isso que a gente faz em todos os lugares que a gente aplicou ele. Isso aqui, essa técnica, esse tipo de maquiagem, não é o tipo de maquiagem que tu vai fazer em 15 minutos para sair. Isso aqui é um tipo de maquiagem que a gente leva um bom tempo. A gente custa fazer, é uma maquiagem demorada, que requer bastante atenção por cima, requer bastante atenção e a gente tem que esfumar com cuidado, porque se a gente fizer isso aqui com pressa, não vai ficar bom. Eu vou só terminar de dar uma espalhadinha mais com a esponja aqui e eu já volto com vocês pra gente começar a contornar o rosto da Amanda. Agora, a gente já iluminou o rosto da Amanda, a gente vai começar com contorno. Mas tem uma coisa, eu tô achando que o rosto da Amanda, ele tá um pouco seco. Isso acontece de vez em quando a gente aplica bastante produto. O que eu vou fazer para pôr um pouco mais de hidratação na pele dela? Eu vou pegar o mesmo spray que eu vou usar para finalizar a maquiagem dela e eu vou aplicar agora. Claramente ela não estava preparada. Não. A gente vai deixar a pele absorver um pouquinho e depois que a pele absorver, a gente vai vir com a esponjinha e a gente vai depositando, empurrando ele para dentro da pele. E isso já ajuda a aumentar a durabilidade do produto depois. Olha pra cima.
Essa parte tu vai poder deixar só com música, né? Agora, como vocês podem ver, o rosto da Amanda já tá bem mais hidratado. E era isso que eu queria. E não tem problema, às vezes a gente aplica bastante produto, a gente fica com o rosto seco. Talvez não apareça na câmera, mas aqui pessoalmente, a pele dela, que antes estava com cara de carregada, agora já tá com mais cara de pele mesmo. Não vou dizer pele natural, porque claramente não é natural, mas... Que bom, não parece natural. Exatamente, porque 2 horas fazendo esse negócio para parecer natural, não, obrigado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai contornar o rosto da Amanda. E para contornar o rosto, quando é assim, full glam, que é a maquiagem um pouco mais pesada, eu gosto de usar contorno cremoso e um pó. A gente vai começar com contorno cremoso, obviamente. E o contorno não tem muito mistério. Eu sei que parece, mas não tem muito mistério. É só tu aplicar onde tua bochecha normalmente já tem aqui, ó. Que é sempre de cima, do alto da orelha até o canto da boca. Mas o truque, aqui ó, vira pra frente, Amanda, é tu não deixar a aplicação do teu contorno passar do canto externo do teu olho. Aqui, ó. Eu vou terminar de aplicar e eu vou pedir pra Amanda virar o rosto pra vocês verem aonde eu apliquei só. Olha aqui. É só um pouquinho. E é isso que a gente quer. Porque se a gente arrastar o contorno muito pra cá, vai fechar o rosto dela. Não é isso que a gente quer. Vira. Eu esqueci de mencionar, quando eu tô aplicando o produto cremoso, principalmente contorno, eu gosto de usar um pincel kabuki de topo reto. Agora, esse produto que eu usei, que eu tô usando, na verdade, para contornar o rosto da Amanda, ele seca bem rápido. Ele é um produto que seca muito rápido. Então, de novo, eu vou aplicar um pouquinho de spray no rosto da Amanda, só para ficar mais fácil de aplicar o produto. E isso é só para devolver a emoliência do produto mesmo. E para esfumar contorno, normalmente eu gosto de usar um pincel Dual Fiber, que vai deixar a aplicação mais leve. Não vai deixar aquele contorno marcado, que nessa etapa a gente ainda não precisa daquele contorno muito marcado. E o pincel Dual Fiber, às vezes as pessoas têm um pouco de medo dele, só aplica com batidinhas, se tu estiver aplicando contorno. Se tu estiver aplicando base, é melhor tu fazer movimentos circulares. Mas para isso aqui, só batidinha já vai ser o suficiente. Se também foi um produto em creme, de novo eu vou voltar com a esponja. Porque às vezes eu tenho a tendência de aplicar demais. Isso é uma coisa minha. Eu tenho a mão um tanto pesada quando se trata de contorno. Então, normalmente eu volto com a esponja só para garantir que eu não apliquei coisa demais. Assim. Agora a gente vai começar a parte mais importante dessa maquiagem. Que não é o contorno, não é o iluminador. É o pó. Selar o rosto é muito importante. E para selar o rosto, de uma maneira que não vai te deixar, que não vai envelhecer a tua pele, que não vai te deixar com a aparência de pele seca, o que a gente faz? Primeiro, a gente sela a pele com pouco pó, com um pincel, e depois que a pele já absorveu esse pouco pó que a gente utilizou com o pincel, aí a gente põe mais produto com a esponjinha. Como a pele da Amanda, olha pra cima e fica olhando, tá?
Como eu demorei um certo tempinho até eu aplicar e esfumar o contorno da Amanda, o corretivo provavelmente já acumulou em certas partes. Antes da gente... Fico olhando. Antes da gente selar o rosto, é sempre importante da gente voltar com o pincel, com a esponjinha, qualquer que tenha sido que a gente tenha usado para esfumar o corretivo antes e tirar o acumuladinho. Agora, com bem pouquinho produto, eu vou vir com o pincel e eu vou só depositar aqui. E eu sempre começo abaixo do olho. E lembra, é pouco produto. Esse pó, ele é mais mate, ele vai tirar o brilho da pele, ele vai controlar a oleosidade. Pode olhar normal agora. E ele vai secar bem a maquiagem, ele sela muito bem a pele. Mas é bom a gente não sobrecarregar no produto, porque se a gente sobrecarregar, ele pode deixar a tua maquiagem com cara de pesado. Agora que a Amanda já tá com a pele toda selada, a gente vai começar a aplicar um pouco de bronzer. E bronzer eu sempre acho super importante, eu acho bronzer até às vezes mais necessário que contorno. Porque o bronzer... Aliás, vamos falar disso. O bronzer, o que é o bronzer? Qual que é a diferença de bronzer e de contorno? Bronzer, ele é um tom um pouco mais quente. Ele vai te deixar com o rosto sun-kissed, beijado pelo sol. Com cara de quem recém saiu da praia, tomou sol, não tá com cara pálida. Te deixar com saúde. O bronzer te dá mais saúde do que o blush. E aonde a gente aplica o bronzer, ele é um pouquinho diferente da onde a gente aplica o contorno. E eu já vou mostrar isso pra vocês. Se eu achar a paleta que eu quero usar, que eu não sei onde é que eu enfiei. Vocês estão vendo a paleta que eu não tô vendo? Eu tô ficando louco. Aqui. Tu mexeu. Agora, lembrem que eu falei que bronzer é sempre um tom um pouco mais quente. Quando a pessoa é muito branquinha, assim como a Amanda, assim como eu, mesmo sendo um tom mais quente, a gente não pode ir quente demais. Senão a gente fica com a cara laranja. E Umpa Lumpa City não é aqui, não é agora. Então, um tom um pouco mais frio é sempre mais desejável. E a gente vai aplicar em todos os lugares que a gente aplicou o contorno. Como bronzer, eu até prefiro vir aqui na maçã da bochecha e vir mais pra frente, mais pro centro do rosto do que a gente foi antes com o contorno. Só porque eu acho que dá uma cara um pouco mais saudável mesmo. E de novo, só naquele mesmo lugar onde a gente já tinha aplicado o contorno cremoso. Bem pouquinho produto, num tom um pouco mais frio. Porque o tom frio, ele vai devolver a sombra natural do rosto. O tom frio, ele vai imitar uma sombra no teu rosto, vai trazer dimensão. Ainda mais que depois que a gente aplica a base, o rosto fica tão sem dimensão, ele fica tão flat, fica tão... Exato. Não. Reto, tão plano, que a gente é sempre bom devolver um pouquinho de dimensão pro rosto. Eu acabei de bater na cara da Amanda. Vou botar. Isso aqui não é uma coisa que eu faço sempre. Normalmente eu contorno o nariz. Mas porque a Amanda já tem o nariz bem fininho, a gente não precisa contornar. O que a gente vai fazer é só aplicar um pouquinho de bronzer aqui, porque a gente já botou tanta dimensão no rosto, a gente não quer que o nariz fique sem nada no meio do rosto, uma coisa branca ali no meio. Então a gente só aplica um pouquinho de bronzer, que tá bem de boa, bem tranquilo. Agora, uma parte que eu amo, que vocês já sabem, o famoso blush. Eu amo blush, todo mundo já sabe disso, eu já falei várias vezes. 1 e 2 eu tô aqui com uma chinelada na cara, mas eu gosto. E uma coisa que eu ainda não falei pra vocês em nenhum dos vídeos é que eu gosto de fazer camadas, até com produtos em pó.
Eu adoro fazer camadas, eu adoro misturar cores, porque eu acho que a gente sempre acaba tendo um acabamento mais bonito. Até com blush. Eu vou misturar 3 tons de blush, um mais terracota, um mais laranjinha e um mais rosinha. E a gente vai aplicar aqui, ó. A gente não vai vir direto na maçã da bochecha, porque depois vai ser mais difícil de esfumar. Então a gente vem aqui do ladinho e vai aplicando com batidinhas. Que assim o pincel já vai esfumando o produto pra ti. Vai ser mais fácil depois. E, real, vocês podem ver aqui, eu só tô fazendo assim, só tô misturando as 3 cores. Vem pra cá, Mindinho. Eu sempre aplico um pouco de blush no nariz e um pouquinho no queixo, porque eu acho que fica bonitinho. Agora, como vocês podem ver, eu apliquei bastante blush. Essa era a ideia. Eu vou vir com um pincel maior, bem maciozinho, sem nada de produto nele. E eu vou só esfumar isso aqui. Só fazendo movimentos circulares por cima dele. Se vocês acharem que vocês aplicaram demais, vocês também podem voltar com o pincel de pó que vocês usaram antes, com excesso, ou às vezes com um pouquinho mais de pó translúcido, que ele vai dar uma esfumada e vai dar uma acalmada nesse blush aqui. Outra coisa que eu gosto de fazer, como eu já falei pra vocês, eu gosto de misturar e fazer camadas de produto. Eu vou vir com esse produto aqui. Isso aqui é uma base em pó, mas claramente ela é super laranja. E na gente que é branquinho, ela fica parecendo um blush. E esse tom de blush é tão bonito em pele clarinha que eu não consigo não usar. Ele fica um pêssego tão bonito que é um tom de blush que eu não consegui achar em nenhum blush. Eu só achei nessa base em pó. Outra coisa, eu sempre aplico bastante blush, porque blush é a primeira coisa que some no rosto. A primeira coisa que vai sair no teu rosto é o blush. 15 minutos, daqui 15 minutos até o final do vídeo, a Amanda não vai estar com 1/3 desse blush que ela tá na cara agora. E o que a gente vai fazer agora, neste exato momento, é o que todo mundo tem medo, ninguém admite. Baking. Porque sim, baking é importante. E sim, baking funciona. O que é baking? Para quem não sabe. Tu vai aplicar uma camada excessiva de pó em alguns lugares específicos do rosto. E o que esse excesso de pó vai fazer? Olha para cima, Amanda. Ele vai entupir os teus poros. Sim, eu sei, quando a gente fala de entupir poros, normalmente é uma coisa ruim, eu sei. Mas a gente não vai deixar esse pó aqui. Essa quantidade excessiva de pó, ela vai não só esconder os teus poros, gostamos, como ela também vai fazer o calor da tua pele cozinhar a maquiagem que está embaixo. E isso vai fazer aumentar a duração da maquiagem por muito tempo. O baking, ele sempre vai aumentar a durabilidade da tua maquiagem, mas tu tem que fazer isso direito. Por isso que a gente fez aquela selada com pouco pó antes, porque se a gente fosse pôr toda essa quantidade de pó que eu tô botando no rosto da Amanda agora, quando a pele ainda estava molhada, ela ia ficar com a cara super pesada. E não é isso que a gente quer. Aqui é outra dica. A Amanda não precisa disso, mas eu vou fazer aqui para mostrar aqui para vocês. Quando vocês aplicam bronzer, às vezes a gente pode descer com ele um pouquinho demais, pode arrastar o rosto para baixo. Para limpar, só aplica um pouquinho de pó aqui, ó. Desenha uma linha até o canto da boca. Isso vai limpar aquilo ali, vai deixar bem iluminadinho, bem bonitinho. Pra cá, Amanda. Mesma coisa aqui em cima. Eu sempre aplico pó ali, porque eu sempre acabo levando o bronzer muito pra cima. E isso é coisa minha. Então eu sempre acabo botando um pouquinho mais aqui, só para trazer a dimensão aquela que a gente já tinha feito antes. Outra coisa que vocês podem fazer, que vocês podem prestar atenção,
é aplicar esse bake em todos os lugares onde vocês têm linhas finas. Porque, como eu falei, isso aqui ele vai cozinhar a maquiagem e vai deixar a maquiagem no lugar por mais tempo. Logo, não vai acumular nas linhas finas. E também, se você tem pele oleosa, o que a Prof. Amanda tem, principalmente na zona T, o baking ele vai ajudar a segurar a tua oleosidade por mais tempo. É por isso que eu sempre faço baking em mim, até quando eu estou usando super pouca maquiagem, porque a minha pele é super oleosa. Então, eu sei que a gente fica com cara de louco por enquanto, mas a gente vai deixar isso aqui assim por um tempinho. Daqui a pouco eu vou tirar esse baking. Quando eu for tirar isso aqui, eu chamo vocês de novo, ok? Então, já ficou alguns minutinhos esse baking aqui no rosto da Amanda, a gente já pode tirar. Lembra aquele pincel que eu tinha usado antes na hora do blush? A gente vai usar ele só para tirar esse excesso de pó do rosto. É só varrer. Ele não vai grudar, ele não vai deixar mais cor, até porque ele é translúcido. Ele não tem cor. E isso é muito bom. Eu sempre prefiro utilizar um pó translúcido do que um pó base, por exemplo, que tem cobertura. Porque um pó base, ele vai acrescentar mais uma camada, ele vai deixar a tua pele mais pesada. E não, obrigada. Agora, a pele da Amanda tá super mate. E eu não sou muito fã de pele mate. Porque eu acho que pele mate a gente fica com cara de pele morta. E não, obrigada. Então, branca demais pra oferecer morta. Exatamente. A gente já é muito pálido, já tá com cara de morto 90% do tempo mesmo. Então, o que eu gosto de fazer é usar um pó que tem um pouquinho de uns brilhinhos. Talvez vocês nem vejam na câmera, mas aqui, pessoalmente, vai dar muita diferença. Ele tem uns pequenos brilhinhos, esse pó específico aqui. Ele é o pó... Deixa eu ver o número. Ele é o 04 da Paiô. Essa marca vende no Brasil, vende na Renner. Esse pó é muito bom. E ele tem uns brilhinhos, que eu não sei se dá pra ver na câmera. Eu sei que pessoalmente dá pra ver e fica muito bonito. E o cheiro é muito bom. O cheiro dele é muito bom, realmente. Ele é bem perfumado. E eu sou super sensível pra fragrância e maquiagem. Eu tenho bastante alergia a fragrância e maquiagem. Essa aqui não é uma delas. Essa não me dá alergia, o que pra mim é ótimo, porque eu uso esse pó quase sempre. E se vocês estão preocupados que a gente está aplicando mais uma camada de pó na pele, sim, é bastante produto. Essa pele é pesada. Isso aqui é maquiagem pesada, isso aqui não é maquiagem dia a dia, não. Maquiagem dia a dia a gente quase não usa pó. Isso aqui é para ser assim. Mas a ideia é, porque a gente fez aquela selada com mais calma, mais delicada antes, isso aqui não vai deixar a Amanda com a cara muito carregada. O que a gente vai fazer depois é a gente vai derreter todo esse pó, todas essas 8 camadas de pó que eu fiz no rosto da Amanda com aquele fixador de maquiagem. Aquele sprayzinho que a Amanda odeia, que cada vez que eu espirro na cara dela, ela toma um susto. Eu não sei se dá pra ver na câmera, porque eu não tô enxergando agora. Mas aqui, pessoalmente, a Amanda tá com a pele com os brilhinhos. Ela tá com a pele bem mais brilhosa. E era exatamente essa ideia. Antes de eu selar o rosto da Amanda, eu vou aproveitar que ela ainda tá com essa boa quantidade de pó no rosto e eu vou fazer a parte de baixo dos olhos dela. E, contrário do que eu fiz na parte de cima, eu não vou usar somente sombra shimmer. Aqui eu só vou usar tons mates. Por quê? Porque a gente tomou tanto cuidado para esconder aquelas linhas finas que a gente tem abaixo do olho. Se a gente botar um shimmer ali, vai aparecer tudo de novo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir só com umas sombrinhas mates ali para dar uma profundidade e finalizar o olho da Amanda. Olha para cima. Então, vocês viram no time-lapse eu aplicando um pouquinho daquela sombra mate embaixo do olho da Amanda. Eu só esfumei bem baixo assim para deixar o olho bem finalizado. O que eu vou fazer agora? Vou terminar a pele da Amanda pra gente terminar os olhos e aplicar a boca. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou espirrar o rosto dela. De verdade. Agora ela vai ficar molhada. Não faz cara. Agora vocês vão ver a quantidade de produto que eu uso. Porque isso aqui que vai tirar essa cara de maquiagem pesada dela.
Eu sei que parece muita coisa, e é porque é muita coisa mesmo. Então, agora, relaxa o rosto, Amanda. A gente vai começar a pressionar esse fixador no rosto. Com muito cuidado, com a mão super leve. Olha pra cima. Com a mão super leve. Bem de levinho, pressionando com a esponjinha. Então, agora a pele da Amanda já tá mais ou menos finalizada. A gente só vai aplicar um pouquinho de iluminador, aí a gente já termina os olhos e aplica o batom. Para iluminador, eu acho que, olhando aqui agora, eu vou usar um iluminador um pouco mais dourado do que normalmente uso. Eu vou pegar esse aqui, ó, com um pincel de esfumar. Esse aqui bem grande, esse aqui é pro rosto mesmo. Pegar um pouquinho. A Amanda vai virar o rosto aqui um pouquinho. E bem devagarinho, a gente vai esfumando com a mão bem levinha, segurando o pincel bem na pontinha. A gente aplica esfumando esse iluminador. Bem assim. Se vocês acharem que vocês aplicaram um iluminador demais, é só pegar a esponjinha e dar umas batidinhas por cima que ela vai dar uma acalmada no iluminador. Vira o rosto pra lá. Isso. Outros lugares que eu sempre gosto de aplicar iluminador é no queixo. Eu amo um queixo bem iluminado, eu acho muito bonito. Deixa a criatura com cara de saudável, com cara de hidratada. Na testa a mesma coisa. Aqui de cima da sobrancelha, até o topo da testa. Com a mão bem levinha, tá, gente? Mão bem levinha, com pouco produto. Na testa a gente não precisa de uma tonelada de iluminador. Isso a gente deixa pra bochecha. Agora, para aplicar tanto no nariz quanto no arco do cupido, eu gosto de vir com um pincel um pouco menor. O arco do cupido eu venho com esse aqui. Pode ficar na mão. Aplico bem em cima do arco do cupido, até a base do nariz. No nariz, eu tenho problemas, claramente. Mas pro nariz, eu gosto de pegar um pincel lápis. Que é isso aqui, ó. Isso é um pincel lápis. E eu uso ele para iluminar a pontinha do nariz. E aqui, descendo no nariz. Principalmente de que tem o nariz um pouquinho mais fininho, que nem é o da Amanda, eu prefiro usar assim. Agora a gente vai só dar uma reforçada no canto interno. E a pele da Amanda tá pronta. Eu vou pedir para ela aplicar o rímel dela, porque eu não me sinto muito confortável aplicando máscara de cílios nos outros. Isso eu faço até com os meus clientes. Então, não caga. Agora, para colar o cílio postiço, eu já apliquei a cola nos cílios e já deixei ela sentando um pouquinho. Por quê? Quando a cola ela já tá um pouquinho mais seca, ela é mais fácil de grudar, ela não vai ficar sambando no olho tanto assim. Então eu vou pedir pra Amanda fechar o olho. E eu sempre venho com uma pinça e eu largo o cílio bem no meio do olho. Uso a pinça para encaixar o canto externo. E uso a pinça para encaixar o canto interno. Agora a Amanda vai ficar com o olho fechado um pouquinho, só para a cola terminar de secar com ela ali. Enquanto isso, eu já vou ver se a cola do outro cílio já tá boa. Se estiver boa, eu já vou colar ele também. Da mesma maneira.
Enquanto a Amanda tá com o olho fechado, que ela vai manter fechado, eu vou ir delineando a boca dela com lápis de boca. E isso é preferência minha, eu sempre gosto de usar um lápis de boca que é um pouco mais escuro do que o batom que eu vou usar. Só para dar uma definição na boca. E esse foi o resultado do vídeo de hoje, esse foi o resultado da Masterclass de hoje. Eu vou fazer mais vídeos desses no futuro, porque eu realmente gosto de ensinar maquiagem e eu acho que é sempre divertido a gente aprender uma coisa nova. Hoje foi na Prof. Amanda, não vai ser sempre na Prof. Amanda, vamos ter outros professores aqui, talvez até em mim mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho, deixar um comentário, deixar um like, compartilhar o vídeo com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo. E, como sempre, a gente sempre posta tudo quanto é tipo de conteúdo diferente, sempre com uma mexidinha de professor no vídeo. E a gente espera vocês no próximo. Beijo!